Todas as segundas-feiras, Evangelho no Lar, às 20 horas. Este trabalho é feito para ser assistido, acompanhado à distância, ou seja, não tem necessidade de se dirigir, de sair até a instituição ou de sair de casa. É para ser feito em casa, no seu lar. É o Evangelho no Lar. Às 20 horas, todas as segundas, vocês entram no canal e acompanham o Evangelho no Lar, junto com outras pessoas, outros lares, outras famílias. Então, formamos um enorme grupo de Evangelho no Lar na segunda-feira. Ah, mas eu não tenho como fazer isso segunda-feira às 20 horas. Não tem problema, ele fica gravado e depois você pode fazer o dia e a hora que quiser, sem problema algum. Graças a Deus, essa tecnologia nos propicia isso, né? Nos proporciona a isso. Terças-feiras, todas as terças, 19h30, nós temos o Evangelho presencial. Nesse caso, é só o presencial. Teria que a pessoa ter que se deslocar, condições de se deslocar até aqui, a nossa instituição, e fazer às 19h30. Também temos às 20h30, na terça-feira, que é a irradiação, à distância. Então, a irradiação, ela é feita... pode ser feito presencial também, aqueles que quiserem. Mas ela é tão curta que não compensa se deslocar de casa. Mas se quiserem, fiquem à vontade. Estamos aqui às terças-feiras, às 20h30. A ideia é acompanhar, nos conectarmos, entrarmos no ar nesse horário, às 20h30, e junto com todos que estão fazendo, fazer a sua irradiação. Dividir, compartilhar, somar com as boas energias mentais, sentimentais, para o mundo espiritual, onde farão bom uso dessa energia. Geralmente em locais de muita violência, guerra, onde realmente precisam muito. Todas as sextas-feiras nós temos a palestra no YouTube. Sábado, nós temos a Reforma Íntima das 15 até as 17 horas. Aí pode ser presencial ou à distância. Fiquem à vontade. 113. O título é Não Te Esqueça. Está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Esta passagem veio após Jesus ressuscitar, né, curar Lázaro. A palavra ressuscitar fica um pouco dura, exagerada, porque ele não estava morto, né? Então ele deu ali um tom vibracional naquele homem que tinha condições, ainda estava ligado ao corpo físico e muito debilitado. Então, Lázaro retoma, tem as suas energias respostas, ele retoma o corpo, certo? Então, 112. Lá em João 11:44, que é a lição anterior de 112, fala sobre a ressuscitação de Lázaro. E na 113, o que aconteceu agora é que muitos iam até Jesus. Ficaram sabendo que ele ressuscitou, a gente adora isso, milagre, manifestação, efeito físico. Ficou sabendo que ele foi ressuscitado por Jesus e todo mundo queria conhecer Jesus. Então estamos aqui. Eu vou ler primeiro, depois a gente volta comentando. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirada do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma volta para o Cristo, quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação.
Quando um companheiro, como Lázaro, tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. É uma lição que nos chama a responsabilidade, né? Daqueles que já receberam de alguma forma algum benefício do Cristo. Então vamos lá. Agora nós vamos ler comentando. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Aqui a gente já começa a entender que os efeitos físicos, as curas, os chamados milagres, eles são bons, eles chamam a atenção da gente. Aí nós queremos, por curiosidade, ver, queremos acompanhar de perto, verificar se é verdade ou não. E isso não é ruim, isso é muito bom, porque, quer queira ou não, se aproximamos do Cristo. Agora, se nós vamos ser influenciados pelos ensinamentos de Jesus, aí é outra história. E só o tempo vai dizer. Porque uma coisa é a curiosidade e outra coisa são os ensinamentos do nosso mestre. Aí a coisa é bem diferente, né? E muitas vezes, aquela multidão gigantesca de curiosos, de pessoas que querem ver e verificar o fenômeno, ela se resume em 10% que realmente ouvem a palavra, raciocinam aquilo e pensam que por trás desse chamado espetáculo da vida, porque esses fenômenos, eles não levam a nada. Eu posso curar uma pessoa de uma determinada doença, mas ela vai adoecer de outra, ninguém vai ficar para semente. Vai morrer ou de uma forma ou de outra. Então, esses milagres de cura que a gente tanto busca, eles são paliativos. Nos chama para um despertar de que existe algo nesta vida, além daquilo que meus olhos veem, meus ouvidos ouvem, além daquilo que eu tenho conhecimento. Mas ele não nos converte, ele não nos convence, ele não nos faz evoluir de forma alguma. Muitas vezes a gente até descansa nisso, esperando um dia, quando adoecer novamente, vai haver um outro milagre. Então, narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acerca do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro retirado do sepulcro. Queriam ver Jesus, mas a grande maioria queria ver o homem que foi ressuscitado. Como que ele estava, se ele estava normal, faltava pedaços, se ele falava, se o que ele tinha a dizer ao povo, né? Ele que era o ressuscitado, entre aspas. Mas nós sabemos que não houve essa ressuscitação, porque os laços espirituais dele, de Lázaro e o corpo não estavam desfeitos. Ainda havia um liame de conexão. Então Jesus chega e reabilita o homem. Hoje isso se faz demais. Hoje nós conhecendo a técnica, isso é feito bastante. Visitar os doentes e dar a eles energia através do passe de doação. Se houver um médio de cura, isso é muito rápido, tá? O doente sara muito rápido, ele recupera muito. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados.
irritando os círculos farisaicos. E aí está. Naquela época, todo mundo estava querendo conhecer, ver, conferir se era verdade o Mestre Jesus. Porque todo mundo estava na expectativa de que viria o Filho de Deus para salvar o povo. Então, de repente, começa a ver milagre aqui, todo mundo comentar aqui, comentar ali, eles querem ir lá ver, verificar. E aí, será que é isso mesmo? Será que ele realmente é o Filho de Deus? Então, só que ao ir para conferir, ouvia uma palestra, ouvia o comentário de Jesus, acompanhava ele em como ele se relacionava com o povo, e Jesus tinha o iatrogenicismo na palavra, o dom dele, a palavra dele convencia bastante as pessoas, fazia bem as pessoas. Então voltavam dali aquele público, alguns transformados. Geralmente quem estava mais do que curioso, quem estava querendo saber quem era o homem que ressuscitou Lázaro, esse recebia a transformação. Quem estava ali apenas para verificar se foi ou não curado, esse não se transformava. Esse era o curioso do fato. Então, e quando esses voltavam, eles voltavam diferentes, provavelmente mais reflexivos, menos desmaterializados, assim, não tanto com aquela ganância, né, com aquela ansiedade. E isso irritava os círculos farisaicos, assim, está bem claro aqui no texto. Porque os fariseus, então, se sentiam que existia um homem com certo dom e que estava levando os seus fiéis, os seus públicos, para uma direção diferente da deles. E quem era esse homem? E eles estavam ficando irritados, uma vez que Jesus não era o escolhido pelos fariseus, né? E também Jesus não escolheu nenhum dos fariseus. Então havia uma certa rixa ali no processo dos fariseus em relação a Jesus. Quem será esse homem dotado de um poder, de uma evolução, que não escolhe a maior ou as maiores autoridades da igreja naquela época, né? Não escolheu nenhum para segui-lo. Então eles ficam meio, puxa, essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo, quase sempre foi ressuscitada por seu amor. Aqui, essa ressuscitação está falando do espírito, não do corpo. O espírito morre e ressuscita infinitamente. Morrer em espírito é afastar-se de Deus. Ressuscitar é voltar a se lembrar de Deus, dos seus compromissos, dos seus deveres e se aproximar novamente de Deus. Na nossa longa caminhada de evolução, muitas vezes, por acontecimentos que nós não entendemos e às vezes nos revoltamos, nós nos afastamos de Deus, nos revoltamos contra Deus e suas leis. Depois de um tempo, a gente se aproxima de novo. Então, morrer e ressuscitar espiritualmente, isso é real, existe. Corpo, não tem jeito. Morreu, acabou. Não tem ressuscitação, porque é voltar a viver no mesmo corpo. Isso é impossível. E hoje, todas as religiões já estão chegando a essa conclusão. Isso que é bonito, tá? Hoje, assistindo às religiões que mais falavam sobre a ressuscitação, que é quando Jesus retornaria e os corpos dos cemitérios levantariam, dos túmulos, os mortos, aqueles que morreram, hoje já conseguem explicar, porque eu acho que o público requisitou muito uma qualidade na explicação, então eu já vi eles falando, somando esforços para ficar, não é mais com o mesmo corpo, tá? Porque é impossível, né? Até porque aquele corpo se decompôs. Já tem quantos anos que Jesus veio ao mundo? Há mais de 2000. Não é possível encontrar o corpo daquela pessoa. Mas o poder de Deus, através do Espírito Santo, dá a ele um novo corpo. Então, agora a gente já pode
encontrar um equilíbrio nas explicações. Realmente, corpos físicos não ressuscitam. Tá? Bom, quando eles passam a aceitar isso, que Deus, através do Espírito Santo, dá um novo corpo, então agora, logo, logo, alguém vai levantar a mãozinha entre ele e falar, então não pode também chamar mais de ressuscitação. Porque ressuscitar é voltar no mesmo corpo. Esse corpo é um novo dado pelo Espírito Santo e por Deus, então não pode ser mais ressuscitação. Então a gente pode afirmar categoricamente, não tem ressuscitação física. Ressuscitada por seu amor. É óbvio que quando eu me aproximo de uma figura crística, como Jesus, na época, ouço uma palavra, ou quando a gente se aproxima de um local, que a gente ouve uma palavra de amor, de paz, de tranquilidade, ou que faz a gente entender algumas coisas que nos impediam antes, seja inconsciente ou consciente, de aceitar o cristianismo, as palavras do Cristo, é natural que eu me torne mais dócil, porque eu me abro mais e passo a aceitar as demais verdades para ser analisadas. É importante que eu perceba quais são as minhas dúvidas em relação a uma crença, porque muitas vezes é ela que me impede de aceitar aquela crença. É essas dúvidas que me impedem de me abrir e permitir que outras verdades sejam ouvidas e analisadas por mim. Então, se eu tiver muita amarração numa determinada crença, eu não consigo ouvi-la. Eu não consigo refletir sobre ela. E isso não é bom. Nós temos que ter uma capacidade livre de absorver, ler, estudar todas as crenças que pudermos, para podermos verificar se essa que eu estou é a melhor para mim, é a que eu entendo mais, é a que eu compreendo mais, é a que eu consigo transitar-me mais tranquilamente. Se não, eu estou ainda resistindo às teorias religiosas. E eu preciso ver por quê. Então, aqui ele está dizendo assim, todos que vão até o Cristo, elas sempre ressuscitam por seu amor. Através desse conhecimento dócil do Cristo, falando sempre sobre o amor, o perdão, né? Ele acaba convencendo as pessoas que é possível caminhar junto dele. Escapando à sombra dos... Aí depois ele vai continuar, né? Escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Aqui ele está falando do pesadelo intelectuais, porque hoje em dia, da mesma forma que você tem um livro cristão, você tem 1 milhão anticristão. E olha, não é só livro. Se você olhar na internet, que combate a imagem do Cristo, combate a história do Cristo, combate a ideia de todos os avatares, combate todas as religiões, combate, só combatendo. Uma tentativa gigante de desconstrução dos ideais cristãos, um combate, uma guerra praticamente declarada contra todas as religiões, ao mesmo tempo que aquelas que defendem a religião ainda continuam sendo as antigas. E bem dócil, bem tranquilo, né? Então ele está dizendo assim, ó, e esses livros que nos intelectualizam de inúmeras teorias, ideias, acabam mais se tornando pesadelos. Isso que ele está dizendo, viram uma sombra de pesadelos e nos esfria. Imagine que eu lendo, ouvindo falar sobre um mundo de regeneração, numa visão cristã, numa visão espírita, é muito bonito, né? Esse trabalho da espiritualidade, de pegar os espíritos bélicos, os espíritos violentos, guerreiros, briguentos, eles vão morrendo, naturalmente, passa pelo nosso planeta, provocam essa discórdia, essa guerra, essa briga, essa crise, críticas, e eles morrem.
E aí eles já não reencarnam mais na Terra, eles vão reencarnar em planetas da condição da Terra, mas em outros sistemas solares. E neste planeta, a Terra, ficarão os pacíficos, conforme a promessa de Jesus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a Terra e não o céu. Então, a Terra se regenera, tornando-se um planeta de pacificação. Não haverá mais guerra, disputa, lutas. E os espíritos mais dóceis, menos violentos, eles ficarão na Terra. Então, imagine um planeta, você vendo dessa maneira muito tranquila. Aí, de repente, você olhando, lendo, de repente você vê a Terceira Guerra Mundial, eu não sei mais o quê, vai haver terremoto na Terra, vai haver isso, vai aquilo, o descobridor está vindo para tomar a Terra, para matar, escravizar toda a população da Terra. Quando você está, de um lado, você vê que existe a evolução em todos os reinos, sempre houve, não existe nada estagnado no universo, mas que existe um controle de um ser amoroso, bondoso, dócil e justo. E do outro você vê uma enorme quantidade de teoria praticamente saído da nossa cabeça, dá de perceber, dá de observar e muito, é quando parece que está tudo um caos, não existe gerenciamento de amor, de justiça, de equilíbrio, não existe proposta de evolução nenhuma, parece que está todo mundo, cada um por si, Deus por todo. Esse tipo de intelectualismo é que nos sufoca, nos tira a esperança, nos dá tristeza, né? Nos faz perder energia, nos coloca muito em preocupação e nos dá muita ansiedade. É isso que ele estava falando aqui, ó. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, com essa docilidade de Jesus. Escapando, aí ela escapa quando ela se deixa se envolver pelo Cristo, quando ela se deixa entender as notícias de evolução inevitável ao planeta e a todo o universo, mas com uma visão cristã, ela escapa à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Aí eu já fico pensando, meu Deus, né? Se eu me deixar envolver por esses chamados, essas teorias loucas, daqui a pouco eu já estou comprando arma, porque vai ter um dia que vai entrar um colapso de energia elétrica, vai cair toda a internet, vai ter escuridão, e aí quem não tiver uma arma dentro de casa, vai todo mundo começar a matar um ou outro. É isso que a gente vê. Bom, então, são essas teorias loucas. Você vai ver bem próximo da criatividade humana. E as teorias cristãs são vindas de declarações de espíritos, que está bem além da nossa compreensão. Então é mais fácil de você entender que as modificações vão acontecer, que a reforma do nosso planeta vai acontecer, mas tudo com um controle de um poder benigno, justo, perfeito. Muitos homens estão mortos, soterrados no sepulcro da indiferença. Olha, aqui ele está representando o símbolo, o que significa o sepulcro de Lázaro. Né? Porque Lázaro significa a multidão de homens, mulheres no mundo. O sepulcro é a indiferença. A nossa indiferença, essa frieza, como a gente trata as situações alheias, né? Muitas vezes, nós somos muito voltados apenas para um pequeno grupo. Às vezes eu me dou muito pela minha família, pelo meu filho, pela minha filha, pelos meus familiares. Mas eu tenho uma dificuldade de sentir esse amor pela família dos outros, pelas pessoas. Eu consigo naturalmente pensar que, estando bem a minha família, o resto que se dane, o mundo que se dane. Então, essa indiferença, essa frieza nossa, é um sepulcro, você está morto. É uma visão de morte espiritual. Quando você sentir seu coração esfriando, quando você vê aquelas crianças nos países da Nigéria, países de muita pobreza, de muita miséria, quando você vê a guerra atingindo os países
e aquela população no meio, sem ter condição nenhuma de defesa, aquelas armas voando pelo céu, caindo, matando as pessoas, família, tudo, né? Porque 1, 2 ou 3 querem brigar, e aí tem que obedecer a ordem do exército, aí entra toda aquela teoria. Nós criamos umas ideias, no final está acontecendo. E de repente estamos matando um monte de civil, pessoa que nem sabia, nem lia jornal, nem sabia de nada que estava acontecendo, estão morrendo. E no final disso tudo, e a gente consegue ver aquilo ali, ver com toda indiferença, sem se tocar, sem pensar assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Será que um dia isso pode chegar até aqui? O que a gente tem que fazer para que isso nunca chegue até aqui? Né? Então, o primeiro símbolo do sepulcro é a indiferença. Depois, egoísmo. Sem falar o egoísmo, no livro O Pentateuco Espírita cita em todos os livros, de alguma forma ou outra, o egoísmo como a gênese de todo o mal da humanidade, de todo o mal que existe. Então, se fôssemos hoje combater o chamado diabo, o demônio, diabo, Satanás, deveríamos combater o egoísmo na humanidade. Porque o egoísmo não é só aquilo que eu quero coisas para mim, material. O egoísmo é uma doença que ela se alastra na personalidade nossa e ela vai criando diversos conceitos, tá? O fato de eu ser radical, por exemplo, quando eu penso na educação, o egoísmo entra na educação, é quando eu quero impedir alguém de fazer algo, porque eu sou educador, né? Então eu quero impedir que alguém faça algo, porque não se dando bem com aquele intento, ele vai ter problemas e eu vou ter que me movimentar para acudi-lo. Olha só, parece, olhando todo mundo de fora, que eu estou preocupado com aquela pessoa. Tá? Que eu não quero que ela entre em fria, que ela crie problemas para ela, mas na verdade não é. Eu estou preocupado comigo, que eu vou ter que me movimentar para acudir aquela pessoa. Então, isso é um egoísmo. O racismo, outro egoísmo, né? A homofobia, outro egoísmo. Existem várias raízes que nós vamos ver que o egoísmo não é somente aquilo de que eu não quero dividir algo. Ele tem um monte de raízes e que espalha. E é difícil quando a gente vê, Emmanuel vai nos citando todas as raízes do egoísmo, é difícil você não encontrar uma em você. Está ali, tá certo? Às vezes você curou algumas raízes em você, mas nem todas. Então, o egoísmo também é um sepulcro. Você vai ficando tão egoísta, sem perceber que é um egoísmo, e de repente você está soterrado sobre sua própria crença egoísta. Da negação, outra é a negação. É quando a negação é aquela forma sistemática que eu nego uma teoria, uma crença. Pode ser verdade, pode ser mentira, não importa. Essa negação, ela geralmente, por não ser algo natural do ser humano, nós seres humanos, naturalmente somos mente aberta. Porque a nossa curiosidade é inata. Nós queremos aprender, cutucar, fuçar, ver como que é, verificar. É nosso. Quando, de alguma maneira, eu me fecho para um determinado conceito, ponto de vista, proposta, conduta, seja o que for, eu não estou no meu estado natural. Adoeci. Isso é uma doença. A negação é uma doença. É antinatural. Você ter opinião é uma coisa. Permitir que os outros tenham é o correto. Mesmo que não seja a sua. Discutir saudavelmente com todo mundo que tem opiniões diferentes de você, beleza, ótimo. Não mudar sua opinião porque você ainda considera a melhor, mas não por impedir que alguém discuta aquela sua opinião, impedir que alguém duvide daquela opinião. Ótimo, positivo. Significa que você tem uma opinião.
Mas quando a negação é quando eu literalmente nego qualquer ideia, qualquer proposta, qualquer situação diferente daquela que eu acredito como sendo a positiva, certa, correta. Mas não só nego, porque negar para mim é ter uma opinião. Eu começo então, de uma certa forma, a combater aquela teoria. Aí entra um problema que não é correto para nós. Ninguém é dono da verdade absoluta em nenhum contexto. Então, o que nós temos que ter bem claro é o que eu acredito e você não acredita, tudo bem, desde que você não obrigue eu a acreditar e eu não te obrigo a acreditar no que eu acredito. Tá bom. Essa diversidade tem que existir no mundo, ela é maravilhosa, ela é fantástica. A natureza nos apresenta essas diversidades. Só no reino vegetal, se nós fôssemos olhar a quantidade de formato de folhas de árvore, de cores, a gente ia ver que, sendo da mesma espécie, aí então alguém vai falar, mas se todos fossem da mesma espécie, aí é que tá, existem milhões de espécies. E todos se dão muito bem no reino da natureza. Mostrando para nós que o problema não é viver em nenhuma comunidade diferente. É ter essa negação, é trabalhar essa negação em si mesmo, para que você aceite e respeite a ideia dos outros. Simplesmente isso. Mas, para que você se sinta confortável, você vai ter que também estar num ambiente em que as pessoas aceitem a sua ideia, porque senão você vai ser perseguido. Ou você vai estar perseguindo alguém. Tá certo? Então, a negação, para que você não entre nesse processo de negação, abra-se, permita-se, discuta, converse, ventile, né? Todas as teorias que você tem guardado. É muito bom até para você aferir se aquela que você está tendo já ficou ultrapassada. Se aquela ideia já não modificou. Hoje em dia, com o avanço da ciência, com tanto descobrimento, tem muita coisa que já ficou para trás. Tá? Quando a gente vê aqueles sites de foi o que Judas não fez, não ventilou. Quando a gente vê aqueles sitezinhos de... Eu nunca vi uma cientista, não sei se vocês assistem esses sites assim, tem umas meninas que ficam... Nós temos várias crenças, né? Antigamente, quando a gente era pequeno, olha, não vai tomar leite depois que chupar manga, não vai isso com melancia. Então, e era uma crença indiscutível. Se uma criança tomasse o leite depois de chupar manga, ele morria de apanhar. Não do leite com a manga, entendeu? De tanto que os pais acreditavam nessa teoria. Então, essas meninas, elas têm um site lá, que elas vão chamando todas essas crenças e vão provando que tudo isso é balela, nunca existiu. E é verdade que hoje em dia, depois que acreditamos, já tomei várias, viu? Manga, leite com manga, é muito gostoso. Sorvete de manga e tudo mais. Então, mostrando que pra gente que o que nós acreditamos, às vezes numa época, depois numa certa época, já modificou. Mas se eu tiver uma crença de negação, eu não me atualizo. Eu não me atualizo. Eu não vou aceitar essa possibilidade. E aqui nós estamos falando de uma coisa simples, um leite com manga. Ah, mas o que tem eu não aceitar um leite com manga? O leite com a manga não tem problema nenhum. O problema é se, de repente, você impor isso a outras pessoas. Se você não tomar o leite com a manga, que você acha que você vai morrer, tudo bem. Mas a negação, ela passa a perseguir esses conceitos em outras pessoas. E isso é um problema sério. Quando um companheiro, como Lázaro, tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Aqui está mostrando para nós que quando alguém é tocado pelo conhecimento do Cristo, quando alguém permite, tocados todos podemos, mas nem todos se permitem, nem todos estão com o coração tão apto, tão desejosos de compreender os ensinamentos de Jesus. Mas vamos pensar que alguém
se permita isso. A pessoa modifica. Não tem como uma pessoa ficar a mesma quando é tocada e quando ela não era tocada. Ela muda, gente. Muda, não tem como. As atitudes mudam, a maneira de pensar do mundo muda, a maneira de relacionar com as pessoas muda. É lógico que quanto mais ela viver os ensinamentos cristãos, mais essa mudança é ampliada e mais essa visão chama atenção, né? Passa a ser uma coisa bem crítica, visível. É natural uma pessoa, quando encontra com a mensagem do Cristo, deixa penetrar um pouquinho dessa mensagem, ela ouvir dos outros: nossa, você mudou. Nossa, como você era diferente. Nossa, você era isso e agora é assim. Uns aceitam isso com aquela visão de: puxa, como você mudou, que legal, você está bem. Outros já acham isso ruim, porque entra naquele processo de desconfiança. Será que você mudou mesmo? Não, porque você era assim. Vamos dizer assim, vamos supor que você era nervoso. Aí você era muito nervoso, explodia toda hora. Aí você, por alguma coisa na sua vida, algum acontecimento, cada um tem uma porta de entrada, um momento na sua vida, encontra com a mensagem do Cristo. E aí aquilo entra e faz a pessoa mudar. Muda, gente, impossível você não mudar. E de repente, o que muda em você, sem você perceber, é a calma. Aí você se torna mais calmo. E aí algumas pessoas que te conheciam antes vão dizer assim: nossa, aconteceu tal coisa, e numa outra época da sua vida você já descabelava, já partia para cima, já brigava, já xingava, e agora estou vendo você não está assim. Nós temos dois públicos: aquele que fala parabéns para você, porque essa é uma transformação que eu sonharia ter, entendeu? Mas parabéns. Outro diz: não, está enganado, isso é fingimento, isso aí não pode não. Então, isso é impossível. É natural. Os dois públicos são naturais. Tá certo? Os que querem, desejam e lutam para si, estão em busca, estão aguardando o momento deles. Os que ainda estão revoltados, chateados, magoados, de alguma forma com Cristo, não aceitam. Ele ainda continua transformando pessoas e não transforma ele. Tá bom? É assim. Por isso que os fariseus não gostavam da transformação dos homens. Porque, ó, antes de Jesus chegar, os fariseus estão lá na cabeça do povo. E o povo não transformava. Aí vem um filho de um carpinteiro, começa a falar umas coisinhas, dá umas palestras e muda a cabeça da pessoa. Quem que é esse? A inveja. Quem gostaria de ser transformado? Os próprios fariseus. Mas eles estavam soterrados de intelectualidade. Crenças que ninguém sabe de onde que eles tiraram aquilo ali, né? E diziam que era em nome de Deus. Como é que é penetrar a mensagem de Jesus numa pessoa soterrado de intelectualidade, com um ego extremamente orgulhoso, achando que sabe tudo, que pode tudo, que entende de tudo? Não vai chegar ali. A mensagem de Jesus vai chegar no povo, no simples, aquele que está em busca de aprender alguma coisa com alguém, não daquele que sabe tudo, que pensa que sabe tudo. Então, quando ele chega ali ansioso, vê aquele homem falar: eu entendi o que ele está falando. Quando a gente entende alguém falar, parece que até a gente se sente mais inteligente. Ele fala: poxa, entendi o que ele falou. Eu compreendi o que ele está falando. E aí eu modifico. A modificação da minha conduta, da minha personalidade, ela é natural. Eu não faço isso para mudar. Eu não faço exercícios para mudar. Eu faço exercícios para compreender a mensagem. Quando a mensagem penetra, ela já me transforma automaticamente. Não é eu ficando, eu vou brigar e fico quieto. Eu vou brigar e fico quieto. Ou vou brigar e fico me contorcendo. Não. Isso não, você não entendeu a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo, quando entra, alguém fala algo, você não sente mais vontade de pregar.
A mensagem do Cristo compreendida, ela altera a raiz do desequilíbrio. Ela elimina a raiz. Você não fica mais sendo tentado pelo erro. Porque quando a raiz desaparece, o erro desaparece. Não tem volta. Não tem volta. Exatamente isso. Essa alteração não tem volta. E aí ele diz assim: se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, bom, se de alguma maneira você já começa a pensar que você é um espírito imortal que está num corpo, mas não é essa personalidade, que ela vai ficar aqui, vai apodrecer no cemitério, que esse mundo de pó, que esse mundo material é transitório. Então ele está falando assim, se você foi beneficiado, se de alguma forma o Cristo já te levantou, quer dizer, te elevou em pensamento, você já não vê mais o mundo como você via antes. O mundo antes do Cristo é o mundo que você fazia tudo para ter sucesso, fama, glória, poder. E de repente o Cristo te levanta e você olha para o mundo e fala: eu quero ter uma vida de paz, tranquilidade, aprender o máximo que eu puder aprender, porque aqui é uma escola, e crescer como espírito. Mudou totalmente o seu objetivo de vida. Daí, então, ele está dizendo assim: recorda-te, quando você sentir que você está acima das necessidades da sua comunidade, né, que cada região tem suas próprias necessidades, recorda-se de que teus amigos, na maioria, têm notícias do mestre. Sabe quem é o mestre? Sabe das religiões, todavia ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Então, se você for tocado, se você em algum momento deixou penetrar uma mensagem do Cristo, não adianta exigir de quem está do seu lado, do próximo, de quem você ama, que ele também tem que saber, que ele também tem que aprender. Não funciona assim. Cada um de nós tem uma história de existências. Morte, reencarnação, morte, reencarnação, morte, reencarnação. Temos inúmeras experiências. Nós somos criados por Deus, mas tivemos trajetórias diferentes na evolução. Portanto, nem todo mundo vai ser despertado ao mesmo tempo. Certo? Então, fique tranquilo. Ah, aconteceu comigo, mas não aconteceu com meu filho. Ah, eu fui tentar conversar com meu filho, não, ele não entende e tal. Deixa, vai chegar o momento dele. Ah, mas se não for nessa vida, não tem problema. Tá? Não tem problema. Isso ainda acontece devido à nossa pouca evolução. Pouca evolução. Pouca evolução, mas não por falta de explicação. Jesus explicou. É por falta de nós nos permitirmos compreenderem profundamente. É que a mensagem do Cristo, ela vem de encontro ao nosso ego, que é a nossa personalidade. É difícil eu, em plena luta, vigor da minha vida física, ler uma mensagem de Jesus e entender. Porque eu tenho sonhos, ideias, vontades, paixões, ilusões. E a mensagem do Cristo é muito simples e quebra, confronta, destrói tudo isso. Me chama para uma realidade que eu ainda me considero não estou preparado. Então eu vou viver primeiro a minha vida de personalidade e depois vou dar um espacinho na minha vida espiritual.
É por isso. Não é porque ela é uma mensagem difícil de compreender, não é porque está em código secreto, nada disso. É porque não está de acordo com os meus interesses momentâneos. Então eu me afasto dela. É natural isso. Mas por que eu me afasto dela? Porque eu sou jovem, então o culpado de eu não permitir que a mensagem, não permitir compreender mais a mensagem do Cristo, é devido aos meus hormônios. Então é devido ao meu corpo físico, porque se eu não fosse jovem, eu aprenderia mais com o Cristo. Não, não é isso. Quando um espírito atinge a maturidade, espírito, não estou falando de corpos, um espírito atinge a maturidade com o Cristo, em todas as reencarnações dele, ele já nasce aberto às mensagens cristãs. Ou seja, por exemplo, vamos supor, Chico Xavier, por exemplo, na próxima reencarnação, desde pequeno, desde os 7, 8, 9 anos, ele já tem curiosidade e já está aberto à mensagem do Cristo. Para ele, aquilo é o correto e pronto, final. Já não tem mais o espaço para a mensagem do mundo. Porque a maturidade está no espírito e não no corpo. Uma vez que o espírito atinge a maturidade, ele nasce maduro para sempre, em todas as existências dele. Quando essa necessidade, quando nós somos tomados por essa necessidade ainda de viver o mundo, de experimentar todas as experiências do mundo, é que o nosso espírito é imaturo. Então, todas as vezes que eu reencarno, eu passo pela fase jovem, que é essa fase da puberdade, da juventude, que eu quero fazer de tudo, que eu acho que eu sou Superman, que nunca vou envelhecer, que nunca vai ter consequência das minhas atitudes. Quando eu estou nessa fase, e eu estou querendo viver exatamente como os livros descrevem na adolescência, aborrecência, né, no estado da aborrecência para os pais, é porque o meu espírito ainda é imaturo. E eu tenho a mesma vontade que o meu corpo me propicia. Há uma similitude. Se não, tranquilo, eu podia estar na juventude, em pleno vapor com os hormônios, e estar simplesmente querendo ler um livro, querer auxiliar as pessoas, e o corpo, as fases do corpo, não perturbam o espírito. Pelo contrário, vamos ver o contrário agora. Vamos supor que eu ainda num espírito muito imaturo, eu não consigo nem sequer aceitar a minha velhice. Eu não aceito. De jeito nenhum. E aí eu já não consigo mais nem levantar da cama, ainda quero jogar bilhar, quero fazer um monte de coisa, mas não dá, rapaz, você tá velho demais. Entendeu? Por quê? Porque eu sou um espírito que não consigo me atualizar nas condições físicas minhas. Tá certo? Eu quero viver sonhos ainda imaturos. Mas o corpo já não responde mais. Então você vê, não é o corpo que está imprimindo no espírito vontades, é o espírito que está imprimindo no corpo as vontades. Portanto, quando a gente vê um jovem descabeçado, não pense que porque ele é jovem. É o espírito dele que tem problemas de entender as verdades e está agora em perfeita consonância com a juventude do corpo. Só isso. É por isso que a gente tem que aprender nesta vida a crescer, para que daqui em diante a gente sempre nasça crescido, adulto, em espírito. E é onde a gente vai ver muitos. Quem tem mais de um filho vai perceber assim, ó. Você tem lá 3, 4 filhos, 5 filhos. Você vai ver que um, nossa senhora, nunca cresce. Já tem 40 anos, não cresce. Não tem uma menor noção da vida. Você vai ver outro que desde pequenininho, desde quando ele era pequenininho, ele já queria ajudar o pai, a mãe, queria lá passar. O que eu posso fazer? O que eu quero ajudar? Você vê o outro que só ficava brigando. Você vê o outro que só ficava brincando. Você vê o outro que é muito teimoso e aprontar um monte de coisa errada, né? Então você vai vendo as diferenças de personalidade. Todos passam pela mesma fase. No entanto, cada um é diferente.
É isso. Serás como Lázaro. A ponto, então ele está dizendo assim, ó, que a gente não pode obrigar ninguém, já que você encontrou a palavra, não obriga ninguém a acompanhá-la, a entendê-la e a vivê-la. E ele diz assim, ó, se você já encontrou, serás como Lázaro. O ponto de observação direta para todos eles. E vai entendendo uma coisa, tá? Que é, quanto mais você seguir os ensinamentos do Cristo, mais você vai chamar a atenção. Mais as pessoas vão te observar. Mais as pessoas vão te cobrar. Porque as pessoas querem saber, na verdade, o que esse tal de Jesus faz na vida das pessoas que não fez na dela. É uma... Sabe aquela história quando a gente fala assim, ó, se imagina, Jesus vai vir em Cuiabá, todo mundo quer lá ver Jesus. A gente tem essa curiosidade de saber quem é o Cristo, como ele age, o que ele fala, como que ele anda, com quem que ele vive, não é assim? Tudo que é desconhecido para nós é curioso. Quer ver uma coisa muito desconhecida para nós? É conhecer alguém que segue o Cristo. Isso é muito raro. Então, quando você conhece alguém que segue o Cristo, já dá uma curiosidade. Né? Como que é a vida? O que faz? O que não faz? Como é que é? Porque a maioria não segue. E é todo mundo igual. Então, tudo que é diferente já nos chama a atenção. Hoje em dia, o diferente é ser cristão. Há uma certa época, não era isso. O diferente é quem fazia as coisas diferentes, fora do cristianismo, se for cristão, né? A família. Mas fazia tudo escondido. A família, parecia que estava todo mundo padronizado. Aí, com a ideia agora que nós estamos vivendo das diferenças, então tudo que é estranho, esquisito, veio à tona. E agora, tudo que é correto, moral e ético é algo de chamar atenção, né? Todo mundo fica olhando. Vamos ver. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, somente vai respeitar aquela pessoa que encontra a palavra, então vai receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Então, você vai ser observado para ver como você age, para ter certeza de que realmente aquelas palavras estão te transformando. Não é o quanto você grita que ama Jesus, que tem uma religião, mas o que você está fazendo, como você vive a sua vida. Às vezes, o exemplo com certeza, o exemplo convence enquanto a palavra incomoda. Então, muitas vezes a pessoa nem prega, mas ela vive. E observando a pessoa, você já se convence. Principalmente se você conhecia ela antes da transformação. Então, ela era uma pessoa que você já conhecia, todo mundo falava, fulano é cabeça quente, fulano briga, fulano é... E, de repente, depois da transformação, do encontro, fala, não, fulano, obrigado, hein, fulano mudou. Tá vendo como ele alterou, como a pessoa muda? E esse comportamento calmo é que vai trazer a certeza da sua transformação. Então, aí suas palavras passarão a ter a entonação da mensagem do Cristo. Porque se não muda você, não vai mudar ninguém. Né? E aqui, mais uma vez, na reforma íntima passada, uma pessoa perguntou se viesse alguma coisa na cabeça dela, se ela viesse a sentir, se ela viesse a ter sonho de que ela deveria falar para alguém alguma coisa para não fazer na vida dela, para deixar de fazer o que estava fazendo, o que ela deveria fazer? Então, a resposta que eu coloquei naquela sábado, essa lição complementa. Que a gente não deve ficar pregando na vida alheia, sem antes colocar a nossa casa em ordem. Porque isso gera briga,
desentendimento, afastam as pessoas de nós. Antes que a pessoa te veja como alguém que tem autoridade para falar dela, é melhor você não falar, vai dar briga. Certo? Porque a hora que você for falar para ela, quem é você? E vai citar tudo que você fez de errado. E isso, às vezes, ofende a pessoa, quem está se tornando um crente. Isso é normal, na reunião de desobsessão, gente, isso é normal. Se você for chamar a atenção de um espírito, prepara. Primeiro, ele vai acabar com você. Vai dizer tudo aquilo que você fez até escondido na porta dentro do banheiro. Na sua cara, para você ver. Então, se você não estiver preparado para realmente receber aquela pancada, olha, gente, é difícil você caminhar. Então, eu falo assim para as pessoas, mesmo, eu recebi uma orientação para avisar o fulano, não fazer tal coisa. Mas como é que eu estou levando a minha vida? Será que eu tenho essa autoridade para chegar nele? Porque se eu chegar nele, ele vai ficar bravo comigo. Se eu não tiver essa autoridade com ele, se eu não preparei minha vida, se eu não fiz todos os jejuns que é o preparo da minha vida, se eu não busquei conquistar essa imagem na minha família, é melhor eu não falar. Porque eu vou acabar brigando com ele, ele vai brigar comigo. Certo? E eu não quero isso. Então, não é para mim. O que eu posso fazer, então, se eu quero muito ajudá-lo? Procure alguém que ele ouve, que tem autoridade moral. E diz, olha, assim, fala para ele, tal, tá? Mas não vai falar que é eu que estou falando. Porque se você falar que no final você está lá, falando tudo, então eu vou, não, eu estava pensando em fazer alguma coisa, e agora que você me falou, eu não vou fazer, não, eu estou te falando isso, porque fulano falou, quem falou? Fulano. Agora eu vou lá, falei. Aí vai lá e faz do mesmo jeito. Aí você perdeu também. Então, não, tem que ser tudo com cautela, né? A gente tem que ir se preparando para conseguir fazer toda Aqui, nós estamos falando de olhares dos encarnados e dos desencarnados. Aí é uma multidão gigantesca. Multidão. Quando você pensa que você está fazendo algo que ninguém está vendo, o Livro dos Espíritos diz que nós nos enganamos porque tem uma multidão assistindo nós. Se você quer auxiliar, ajudar, você que já começa a receber a palavra, entender um pouquinho a palavra, primeiro torne-se um vaso dessa palavra. Modifique sua vida, adapte sua vida, transforme-se num ponto de referência. Porque é a única maneira das pessoas conseguirem encontrar, através de você, o que você encontrou através de uma outra pessoa. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares no recinto da morte, ou seja, você pode rejeitar esse chamado, esse encontro, ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Ou levantar, ele está dizendo assim, que dificilmente alguém recebe a clareza do encontro com o Cristo, que, se transformando, não imita uma claridade ao seu redor que acaba iluminando outros. Então, às vezes, eu fico pensando assim, adianta só eu, na minha casa, ir buscar uma religião? Vamos supor que a minha esposa não acredita, meus filhos não acreditam, minha família ninguém acredita. E aí eu nasci com essa dificuldade de ficar livre, de ficar longe da religião. E aí eu frequento a religião. Mas aí eu chego em casa e fico me perguntando, adianta só eu frequentar a religião? Adianta só eu saber a verdade? Isso, por acaso, ajuda o meu lar? Ajuda. É exatamente isso que ele está falando. A partir do momento que você deixar a mensagem penetrar do Cristo em você, porque você está indo lá, não para buscar conhecimento para levar para casa para os seus familiares, porque isso não funciona, vai dar briga, vai dar discussão.
tá certo? Você vai virar aquele palestrante chato, né? Não, ninguém aguenta isso, aquele pregador. Então, se você está indo na religião para encontrar para você, e você encontrou, você modificou. Você está modificando. Com a sua modificação, a hora que aquela pecinha, vamos colocar aqui em casa eu, minha esposa e meu filho. Eu sozinho fui buscar a religião. Voltei. Hoje nós somos um grupo de 3. 3 descrentes, 3 não têm religião. Nós temos um perfil de família. Um de nós sai para buscar a religião. E é tocado pelo encontro com Cristo. Não é só porque foi e porque vai. É tocado. Esse aqui, então, encontrou agora o Cristo. Está vibrando diferente. Soma ele no grupo. O grupo não é mais o mesmo. Não é mais 3 descrentes. É 2 descrentes. E um crente. Lembra-se que a luz que agora está em você vai iluminar gradativamente que estão à sua volta. Como se eles não acreditam em religião, não deixam nem eu falar da religião. Não, mas você não vai falar mesmo dentro de casa. Tem que respeitar. E ali no mais eles são a maioria, são 2, você é 1. Então como que eles vão saber? Teu exemplo vai ser a melhor pregação. A tua conduta, o que você fazia de errado, agora você faz certo. Eles estão observando, opa, seu pai está mudando. O que você fazia falhando, e agora ele faz correto. Você antes não pedia desculpa, agora você pede. Você era nervoso, agora você é calmo. Você era isso. Então, a sua conduta, o teu exemplo, o teu jeito de ser, está ensinando eles. E aí, então, por isso que ele está falando, tá? Você está se levantando para a edificação dos que te rodeiam. Uma hora ou outra, eles vão te dar a autoridade que você não tinha antes. Por quê? Porque você brigava, xingava, não pedia perdão, não pedia desculpa, não falava que errava, blá, 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 fazia todo aquele negócio. Então todo mundo já é uma pessoa nervosa para ninguém desconsiderar. De repente você foi se modificando, foi transformando uma pessoa mais sensata, mais comedida, fala que erra, pede desculpa. Então você conquista novamente essa posição de autoridade moral. Agora, de repente, você pode ensinar uma coisa ou outra e eles vão ouvir. Agora vão ouvir. Certo? Isso é muito importante para nós entendermos. Se eu compreendesse essa mensagem, se as famílias compreendessem a mensagem, nunca haveria briga por religião, mesmo dentro de casa. Um poderia ser católico, espírita, evangélico, umbandista, candomblé, não teria. Se todos trouxessem essa mesma mensagem para dentro de casa, imaginem, o católico sendo exemplo cristão, o espírito exemplo cristão, o evangélico um exemplo de espírito cristão, a família estaria em harmonia perfeita, sem menor discussão, e não haveria pregação dentro de casa. Haveria bons exemplos. E bons exemplos geram boa convivência, convivência sólida, convivência de amor, com as bases do ensinamento do Cristo. Ah, mas você está falando só do cristianismo aí. E se o pai é católico, a mulher é budista e o filho é taoísta? Não tem problema. Porque se eu não levo a palavra para dentro de casa, pregação dentro de casa, eu levo exemplo, eu me torno o exemplo do que estou aprendendo, não dá choque. Todas elas são pacíficas. Todas elas falam do amor, falam de um Deus supremo. Não dá choque. Qual é o problema, então, de muitas discussões, às vezes, na família da religião? É porque um quer cobrar do outro o exemplo. E aí isso aí não vai dar certo. Nenhum ainda é perfeito. Então, não funciona. E aí pode haver que eu me fale assim, sabe por que eu estou brigando com a minha mulher? Porque ela é católica e eu sou espírita. E aí um começa a cobrar do outro. Porque não tem jeito, olha só. É uma coisa muito comum, né? Eu
Minha esposa é católica, eu sou espírita, meu filho é da Umbanda. Quando meu filho faz alguma coisa errada, não te ensinaram lá na Umbanda? Não é assim? Quem já ouviu isso? Aí o filho fala, nada, nada. Aí daqui a pouco eu faço alguma coisa. Não te ensinaram lá na igreja católica? Aí um fica jogando a cara do outro. Entendeu? Por isso que está a discussão. Porque estamos cobrando o resultado 10, 100 de cada religião. Só porque alguém é católico não é Jesus. Só porque alguém é espírita não é Jesus. Só porque alguém é evangélico não é Jesus. Vai se tornar se a mensagem entrar. Então, a clareza aqui é, não te esqueças. Muitos vão chegar até o Cristo e vão crer nele. O mais importante é você. Você pode chamar toda a sua família para ir conhecer o Cristo. Conhecer. Vamos supor que Jesus estivesse vivo hoje fazendo cura. Eu chamo toda a minha família para ver os milagres que ele faz. Não significa, nós estamos todos nós, eu, minha esposa, meus filhos, olhando Jesus fazer os milagres. Não significa que estamos sendo todos tocados da mesma maneira. Eu posso estar interessado, olhando no Cristo fazendo milagres, em como que ele faz o milagre, observar até o jeito da mão dele para imitar depois. A minha esposa estava tentando entender se aquilo ali é verdade ou não é verdade. E meu filho pode estar interessado em saber, eu não quero saber o que ele vai fazer, eu quero conversar com ele depois para ver como que ele sabe isso. São 3 visões, no mínimo, diferentes sobre o mesmo acontecimento. Depende de como eu chego na religião. Entendeu? Cristo é uma religião. Representa aqui a religião. Espírita, católico, evangélico, protestante, budista, taoísta, seja qual for. Depende de como eu estou enfrentando, eu vejo a religião. É essa forma que eu estou me abrindo ou não. Compreenderam? Então, não te esqueça. E quando enxergarmos alguém que se transformou, como ele está dizendo aqui, ó, alguém que mudou, que se transformou, que seja mínimo. Às vezes, meu filho, ele não estava mais querendo ir na escola, estava danado, menina, eu ia conversar com ele, ele brigava, aí ele entrou numa religião, num candomblé. E não sei o que falou para ele lá no candomblé, mas agora ele está indo na escola. Agradeça a Deus. Vá até ele, reconheça o que a religião fez por ele que você não conseguiu fazer. Engrandeça, mostra a ele que ele não veio na Terra só para ouvir pai e mãe, ele veio para ouvir Deus. E que você vai morrer e a mãe vai morrer, mas se ele continuar seguindo essas orientações que estão fazendo por ele o que você não consegue, não influenciá-lo, meu filho, você está de parabéns. Segue, caminhe. O que é importante para mim é que você seja um grande homem. Seja qual voz você esteja ouvindo. Mas se você encontrou Deus através de um padre, de um médium, de um bispo, de um pastor, de um guia espiritual, não importa. Eu tenho que reconhecer que você está se tornando um ser humano melhor. E se eu te amo, eu não só amo você, como amo todos esses que estão te fazendo melhor. E teria que agradecê-los muito. Um dia gostaria de encontrar com eles e dizer muito obrigado. Porque você fez pelo meu filho o que eu não consegui fazer. Mostrar um líder, a primeira coisa de um líder é reconhecer a fragilidade diante do liderado. Porque é importante que o liderado sinta que o líder não é especial, mas ele luta e se esforça para ser especial. Se ele for especial, acabou. Se alguém olhar para você e falar, você não é, você é perfeito, acabou, você não tem moral. O importante é que alguém olha para você e fala, puxa, esse cara luta para não errar, para ser moral, para ser ético, ele soa mesmo. Esse esforço é que nos dá a condição do iatrogenicismo, da força moral.
Isso é importante para nós. Para encerrar essa mensagem, não te esqueça, deixemos de apenas vangloriar, aplaudir, observar, assistir o Cristo. E vamos nos permitir refletir mais sobre as mensagens e sermos tocados por elas. Isso vai transformar a nossa vida, né? E quando nós formos transformados, não pense que vai ser uma glória e aplaudido por todo mundo. Primeiro você vai ser testado por tantas coisas que a gente fez de errado até então. Olha, isso é a parte mais difícil, tá? Porque às vezes a gente até convence um obsessor a deixar de perseguir uma pessoa. Mas a hora que esse obsessor assiste, ouve, ou o obsediado falando dele é doído. Então é por isso que a gente fala que a pessoa que está com uma obsessão tem que também aprender a amar o obsessor. Porque a pessoa normalmente fala, é por causa daquilo, aquela tranqueira que está me acompanhando, aquele obsessor que manda fazer isso, fazer aquilo. O obsessor está quase perdoando a pessoa. E de repente ele ouve a pessoa que é o algoz dele na outra reencarnação, e que ele é vítima, ainda tripudiando sobre ele. E ele fala assim, mas agora eu me sinto fraco se eu perdoava. Porque eu estava quase cedendo perdão a ela. E eu ouço ela falar todas essas aberrações a meu respeito. Ah, não dá. Eu vim aqui para vingar, ainda ouço o desaforo. Então que a gente tem que amar sempre, incondicionalmente. Mesmo que não tenha sido você cometido o erro. Ame.